Olá, sou a Magda Pinheiro, empresária, esposa, mãe. Sou filha de um empresário e durante muito tempo da minha infância, da minha adolescência, eu vivi com o meu pai os conflitos de ter uma empresa. Durante muito tempo eu vi um gestor sofrendo por não saber lidar com pessoas, ele sendo engolido por seus medos. Eu cresci achando que eu não queria isso para minha vida, eu não queria ser empresária. O meu pai tinha tanto medo de se afastar da empresa que ele nunca viajou conosco, ele nunca levou os filhos para um passeio, porque ele achava que a presença dele era fundamental para a empresa continuar aberta e crescendo. De nada adiantou a presença dele. 20 anos de empresa foram destruídos pela falência. E 1 ano e meio depois ele veio a falecer de infarto fulminante aos 53 anos de idade. Fui para São Paulo e de lá eu tive a oportunidade de comprar uma pequena loja na cidade que o meu pai teve o seu negócio, onde eu cresci. Eu chamo a loja da vingança, porque naquela época eu tinha que achar um culpado para a minha dor. Eu achava que as pessoas daquela cidade tinham feito meu pai falir, porque meu pai vendia o fiado e eles não pagavam direito, corretamente lá o meu pai. E eu culpava aquelas pessoas pela falência dele. E aí eu montei essa loja para não vender fiado. Mas aconteceu uma coisa, eu fui mordida pelo empresa vírus. Só que eu não soube lidar também com os meus medos, com os meus bloqueios e tornei-me uma empresária escrava. Eu chamo eu presa. Veja, a empresa era eu presa. Eu não sabia gerir as minhas emoções e as emoções da minha equipe. Até que eu migrei para o mundo da fotografia, montei um estúdio fotográfico. Durante 9 anos eu não quis contratar ninguém, eu não quis crescer. Eu era dominante, governante, mas eu não era multiplicadora. Eu tinha medo de ensinar o meu trabalho, eu tinha medo de contratar pessoas, de cuidar delas. Eu tinha muitos medos e durante todo esse tempo eu estava repetindo o padrão do meu pai. Tudo aquilo que meu pai acabou fazendo com a família, eu estava fazendo com a minha família, eu estava fazendo com o meu esposo, com o meu filho. O meu filho chegou a me falar que jamais ele ia querer ter o negócio dele, porque ele também estava sofrendo. A família sofre junto com o escravo. A família compra as dores daquele pai e daquela mãe que tem a empresa e não sabe cuidar das emoções. Até que eu comecei a trabalhar como uma máquina. De dia e de noite, de domingo a domingo, veio uma paralisia facial por estresse. E através dessa paralisia, eu pude perceber que eu não era uma máquina, que eu era passiva de muitos fatores que poderiam me parar. Acabei contratando, comecei a formar uma equipe e olha, que eu saí de um faturamento quando era apenas eu e meu marido, de 300 mil bruto anual. Para o nosso primeiro ano, a gente conseguiu o nosso primeiro 1 milhão. Então, a gente acabou melhorando aí o nosso faturamento. Mas eu estava dentro da empresa, eu não arredava o pé assim como meu pai. Eu tinha pessoas para trabalhar, eu não confiava na minha equipe. Eu tinha medo de deixá-las trabalharem comigo. Eu queria ser executora de tudo, eu só confiava nas minhas habilidades. Eu não multiplicava talentos. O que aconteceu? Eu acabei repetindo novamente o padrão mesmo com uma equipe e eu acabei me envolvendo nos medos, nos conflitos, até que eu tive a oportunidade de passar por uma imersão, desbloqueei a minha mente e ressignifiquei os meus medos. Hoje eu tenho uma equipe qualificada, eficiente, uma mentalidade de intraempreendedorismo dentro do meu CNPJ, uma equipe com a mentalidade toda voltada para vendas. Então a minha empresa continua crescendo, mas eu não sou mais escrava. Hoje eu consigo desfrutar a vida com meu filho, com meu marido, conhecer lugares que antes eu não conseguia conhecer porque eu não saía da empresa. Hoje eu consigo realmente contemplar tudo aquilo que Deus abundou na minha vida. Eu consigo desfrutar dos resultados de toda a minha dedicação e eu estou aqui para ajudar outros empresários a superarem seus medos, a desbloquearem as suas mentes, a tirarem as crenças limitantes
e acessarem a liberdade empresarial com lucratividade. Eu quero ensinar esse empresário a cuidar da sua equipe, a cuidar da mentalidade, das emoções dessa equipe, para que essa equipe continue trabalhando para ele, mas com a mentalidade como se a empresa fosse deles, que essa equipe continue ao trabalho de excelência desse gestor, desse idealizador. Então, se você está sofrendo por medos, por crenças, por bloqueios, eu posso te ajudar.